Olá! O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, está completando um ano à frente do MPT. Para avaliar esse período e as próximas ações internas e externas, o PGT aceitou o nosso convite para esta entrevista. É importante lembrar que estamos a mais de 2 metros de distância, com equipe reduzida e respeitando protocolos de saúde e segurança. Dr. Balazeiro, obrigado por nos receber. Grande alegria poder debater esse assunto tão importante, que é a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse período de um ano. Uma das metas da sua gestão é reforçar a imagem institucional do MPT. Como está essa imagem atualmente? Eu acredito que, evidentemente, respeitando sempre o trabalho das gestões que nos antecederam, que solidificaram uma série de ações importantes, nós buscamos agregar mais valor a essa imagem, trazer mais o MPT para perto da sociedade. E eu acredito que nesse objetivo nós avançamos muito. A própria visão da imprensa, do Ministério Público do Trabalho e a visão da sociedade fortalecida pela atuação firme no momento do Covid, principalmente agora recentemente, o MPT se voltou para esse projeto de combate ao Covid e aos efeitos do Covid no mundo do trabalho, produziu resultados efetivos. Um grande número de ações ajuizadas, um grande número de trabalhadores protegidos, relações sociais equilibradas a partir de negociação e mediação. Então, todo um contexto que nesses 12 meses pôde ser fortalecido. Acredito que a imagem do Ministério Público do Trabalho como ente de equilíbrio das relações de trabalho, de busca da negociação, da conciliação e de relações de trabalho mais justas e equilibradas, nesse período se fortaleceu bastante. Quais avanços foram obtidos internamente e externamente, especificamente, durante esse período? Quando candidato ainda a Procurador-Geral do Trabalho, nós estruturamos um grupo de propostas amparadas em alguns eixos. E dois eixos centrais, o primeiro você me indagou um pouco antes, que era a questão da projeção institucional, a gente avançar na projeção institucional, e os outros dois seriam gestão administrativa e atuação resolutiva. E após um ano eu posso avaliar, quando a gente fala em avanço de imagem, em avanço de atuação, que a interligação desses eixos produziu muitos resultados. Então você pôde, a partir de uma arrumação orçamentária, um trabalho orçamentário de articulação, ter mais recursos, investir mais na atividade finalística. Então, o debate que vinha sendo feito, voltado, e é um debate que a gente defendia desde 2017, voltado à atuação por resultado, à atuação por evidência, que é buscar fazer com que o Ministério Público se paute e não seja pautado, que é um dos pontos centrais do debate das próprias instituições ministeriais no Brasil hoje, foram implementados nesse período. Então, a gente avançou em projetos de atuação finalística, a gente avançou em projetos de gestão administrativa e, com isso, a sociedade, que é a projeção, começou a ver o Ministério Público do Trabalho com os olhos de uma instituição que apresenta resultados. O maior exemplo, como eu já havia dito, o GT Covid, que ele apresenta uma atuação firme em um momento crucial do país. O senhor também otimizou o orçamento do órgão. Sim, a gente estruturou alguns programas que foram apresentados, entre eles o Locação Zero, o programa de energia solar, o programa de debate dos limites orçamentários da Emenda Constitucional 95, que possibilitaram que a instituição, a partir da gestão interna e da articulação com a própria PGR e com os canais com que a gente trabalha, ter um orçamento que possibilita a instituição manter uma toada de crescimento constante, principalmente de apresentar mais resultados para a sociedade que tanto precisa das nossas ações. O senhor assumiu a PGT em um momento econômico complicado vivido pelo país e com reflexos de alterações da legislação trabalhista e em um momento em que a existência da Justiça do Trabalho e do MPT estava sendo questionada. Que papel o MPT assumiu diante desse cenário? Posso com tranquilidade lhe dizer que, passado um ano da nossa posse, hoje eu não vejo nenhuma matéria, nem jornalística, nem nenhuma discussão mais sobre extinção do Ministério Público do Trabalho ou extinção da Justiça do Trabalho. Eu acho que a instituição e a Justiça do Trabalho demonstraram, principalmente em momentos cruciais do país, como os recentes que nós temos vivido, a sua relevância e a sua participação direta na vida das pessoas. E isso fez a diferença. Acho que o debate que às vezes
posicionava empregadores e empregados como antagônicos, ou as instituições como tendo lados ou então parcialidade, ele foi esvaziado pelo próprio resultado que a instituição apresentou. Quantos empregos foram salvos nesse período por conta da atuação firme do Ministério Público do Trabalho, seja negociando, seja conciliando, seja com as ações que são necessárias para serem propostas à tutela. Então, esse período contempla um período em que as instituições, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Justiça do Trabalho, reforçaram a sua essencialidade. Até porque é muito claro que a estabilidade das nações decorre da estabilidade das instituições. E uma instituição como o Ministério Público do Trabalho se demonstra cada vez mais relevante e mais importante. Há linhas de pensamento que tratam direitos trabalhistas como entraves para o crescimento da economia. Há um ponto de equilíbrio? Sim, há um ponto de equilíbrio e é um equívoco da visão de se interpretar dessa forma. Eu acho que a grande questão é a gente compreender que há um ciclo econômico que só se perfaz quando todos têm ganho e podem, inclusive, alimentar o mercado consumidor. Então, a ideia de você ter trabalhadores mais bem remunerados, mais bem protegidos, deve ser equivalente a ter um mercado também de consumo mais sólido. Então, a gente vencer esse antagonismo, não interpretar direitos sociais como entrave à economia é um grande avanço. E esse grande avanço, ele se realiza também quando a gente consegue interpretar as partes não como antagônicas, mas como complementares, cada uma no seu papel, evidentemente não desconhecendo que há dissensos, e para isso existe uma legislação que reequilibre os dissensos, que reequilibre pontos em que há princípios de trabalho que preservam, como a questão da hipossuficiência, e a própria negociação e a mediação para poder, dentro do espectro de negociação do que for possível, a gente avançar e compreender a legislação, na verdade, como uma proteção geral da sociedade brasileira. A medida provisória 905 trouxe muita polêmica, levantou muitas discussões, acabou caducando, e o MPT teve um papel fundamental, né, para que ela não entrasse em vigor, não se transformasse em lei. O MPT teve um papel fundamental no debate da própria MP. A MP, para além da questão da comatação verde e amarelo, uma iniciativa já repetida em outros governos, ela continha alguns trechos preocupantes, inclusive relativos a atribuições do Ministério Público do Trabalho. Tratava-se de termos de ajuste de conduta, com limitação inclusive temporal, fixação de valores de eventual multa por descumprimento de dispositivos, e também se tratava da própria destinação das ações civis públicas e dos termos de ajuste de conduta, que deixava de ter a destinação direta para a sociedade, a reversão direta, através de hospitais, através de equipamentos de proteção, através de reparação social equivalente ao dano, e passava todo esse recurso decorrente de dano moral, decorrente das multas, passava diretamente a um programa de reabilitação, cuja conformação não era clara. Então, nesse sentido, nós atuamos visitando governadores do Brasil inteiro, expondo a nossa preocupação com trechos da MP 905, claro, sempre abertos ao debate, mas apontando que havia problemas, inclusive constitucionais. Foi feita uma representação perante o Procurador-Geral da República, que propôs uma ação direta de inconstitucionalidade de trechos da MP, inclusive trechos esses afetos ao Ministério Público do Trabalho. E, a partir desse debate, a gente pôde demonstrar também no Congresso Nacional as nossas preocupações. Debatemos com o relator, debatemos na Câmara e debatemos no Senado. A MP acabou caducando. O importante é que o legado de que debatendo, construindo legislação trabalhista, que você consegue um resultado mais sólido, e não com normas de inopinam que surjam sem o devido aprofundamento de estudos. Então é importante que as normas trabalhistas advenham de estudos técnicos e de intervenção pontual, e não estruturas que abalem eventualmente, por exemplo, uma instituição como o Ministério Público do Trabalho, através de iniciativas que venham a macular a ação civil pública e o termo de ajuste de conduta. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história, com a pandemia de Covid-19, e desde o início o MPT se preparou, né, se organizou para enfrentar essa pandemia do novo coronavírus. Queria que o senhor detalhasse as ações, como o MPT tem trabalhado. Nós tínhamos a preparação nesse ano de 2020 para já mais sólidos no critério orçamentário,
poder converter essa solidez em uma atuação transversal, pautada na questão das evidências e no debate que vem sendo feito desde o ano passado acerca da atuação resolutiva, da atuação por evidências. E nesse contexto nós tínhamos um planejamento com as coordenadorias nacionais e com os procuradores-chefes de uma interlocução para atuação transversal, trabalho digno e desenvolvimento. Todos nós fomos, de certa maneira, surpreendidos com a profundidade da crise da pandemia e, por termos esse estudo já prévio pronto, tivemos a felicidade de converter de imediato esse estudo prévio em um GT, um grupo de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, logo depois do primeiro caso de perecimento, de morte, com a pandemia, já tinha um grupo de trabalho criado. Esse grupo de trabalho, com as 8 coordenadorias temáticas prioritárias nossas, atuando de forma firme, estruturou o projeto. Esse plano de projeto se repercutiu, na verdade se espraiava para todas as nossas 24 regionais, quer dizer, você tinha um projeto claro de atuação de uma instituição toda voltada para um tema tão relevante. Estruturado também, mais uma vez, em 3 eixos. O primeiro de articulação política, atuação do PGT, dos procuradores-chefes e de alguns colegas nos temas das medidas provisórias, notadamente 927 e 936, as atuações nos estados e nos municípios. Um eixo que seria de conciliação, é o eixo de articulação com mediações, negociação para preservação de empregos, há inúmeros casos, como por exemplo os rodoviários de Pernambuco, a atuação do Ministério Público do Trabalho no TST, no caso dos aeronautas, inúmeros casos em que se houve atuação para a preservação de empregos. Ainda que em alguns casos tenha havido redução salarial, mas houve preservação do trabalho. Também negociação para proteção, entrega de equipamentos. E o último eixo, não menos importante, ele é residual por natureza, mas é um eixo que é essencial, que é o eixo de propositura de ações judiciais e medidas administrativas que se afiguram necessárias, já que os outros eixos podem não ter avanços. Nesse contexto também foram editadas 13 notas técnicas pelo GT Covid. Haviam me perguntado em outra ocasião sobre o momento do Covid no Brasil e a história. As notas técnicas expedidas pelo Ministério Público do Trabalho traduzem a cronologia também do que aconteceu no Brasil. As áreas que demandaram atuação imediata, as áreas que mantiveram o serviço essencial, a questão do teletrabalho, a questão dos professores, a questão do empregado doméstico, a questão do combate à discriminação, tudo isso está espelhado nas notas técnicas. Foram expedidas também notas relacionadas às próprias medidas provisórias e também nos estados um grande número de ações, e são cerca de 268 ações hoje, um universo perto de 30 mil denúncias, um número expressivo também de termos de ajuste de conduta, atuação em diversos setores, lembrando que, em que pese a instituição ter usado o projeto Covid como central, atuações outras não deixaram de ser feitas por serem igualmente relevantes e que não poderiam guardar. Caso, por exemplo, as operações de combate ao trabalho escravo, que se mantiveram mesmo nesse contexto da pandemia. Então, o cenário lega uma mensagem, deixa uma mensagem muito clara. A atuação estruturada, ela produz resultados e os resultados são melhores para a sociedade. Sobre medidas provisórias, como o MPT avalia as MPs que transformaram, que alteraram a legislação trabalhista? Inclusive, uma delas virou lei, que é a MP 936. Nesse momento foram editadas as 2 MPs centrais, né? A 927 e a 936. Eu compreendo as medidas provisórias como medidas de exceção para um momento de exceção. Nós temos críticas a pontos da medida provisória, nós explicitamos essas críticas em notas técnicas que foram expedidas, trabalhamos no Congresso Nacional para mudar os pontos em que nós acreditávamos que mereciam ter uma abordagem diferente. Tivemos êxito em muitos pontos da MP 936, outros a 927 que perdeu vigência. Tivemos um debate inicial sobre a questão de uma suspensão para treinamento, que depois foi revogada por uma outra medida provisória que o presidente editou, e depois outros pontos que também nós tínhamos preocupação, como a questão da caracterização do Covid como doença ou não ocupacional. É um debate que depende, precisa ser analisado sob o aspecto epidemiológico, e alguns pontos da própria 936 também, em que houve discussão e que nós podemos contribuir. Nós entendemos as medidas como medidas de exceção para um momento de exceção. A nossa preocupação é que não se perpetuem diferenças decorrentes desse momento para um momento posterior, que a gente entende que a economia vai ter o seu curso normal
e as relações precisam também ser equivalentes. Medidas de exceção para momentos de exceção. Em relação à MP 936 especificamente, assim como ocorreu na MP 927, em que foram expedidas 3 notas técnicas, além das notas técnicas expedidas, nós tivemos uma atuação contundente no Congresso Nacional, recebemos no gabinete o relator, o senador Valdervan, foram acolhidas 70 emendas propostas pelo MPT a parlamentares, emendas essas que protegeram aprendizagem, infância e juventude, pessoas com deficiência, e extirparam ainda outras alterações na CLT que foram colocadas ao longo da tramitação no Congresso Nacional. Enfim, foi uma vitória de grande valia para a sociedade brasileira. A reforma trabalhista completa em 2020 3 anos. Qual a avaliação o senhor faz desse período, à luz dos acontecimentos que envolvem a pandemia também? O Ministério Público do Trabalho tem uma posição institucional contrária à reforma trabalhista. O que a gente pode dizer, avaliando o contexto da reforma trabalhista e o contexto da pandemia, inicialmente é que, ainda que a série histórica seja curta, a gente não identificou o surgimento de empregos a partir de redução de direitos ou de mudanças legislativas. Por outro lado, também, que é o que reforça em relação à pandemia, a essencialidade da legislação protetiva se reafirma no momento de uma crise de saúde. Então, se você se imaginava que investir em saúde e segurança era algo que geraria custos, ou seja, ser um encargo maior trabalhista, hoje, com a crise, se percebe que quando você aporta recursos em saúde e segurança, você investe. Então, a gente precisa tirar lições dessa grave crise da pandemia. Primeiro, que mudanças na legislação trabalhista devem ser bem estudadas e aprofundadas para que não, ao invés de alcançar os resultados esperados, gerem mais informalidade ou gerem mais desassistência. E a segunda lição é romper esse ciclo de antagonismo entre empregados e empregadores a partir de construções mais consensuadas e que, mantendo os direitos sociais, mantendo a legislação, possibilitem uma maior articulação de todos. Há uma percepção generalizada de que o mundo do trabalho vai mudar após a pandemia. Por exemplo, parece que o teletrabalho, conhecido como home office, veio realmente para ficar. Como fica a relação empregado-empregador nesse contexto? É uma pergunta particularmente difícil, porque o contexto do pós-pandemia ainda não chegou, né? O que a gente pode avaliar é que esse momento serviu primeiro para tirar alguns mitos relacionados ao teletrabalho, como, por exemplo, o mito de que o teletrabalho sempre seria um benefício. Então, a pessoa teria um momento mais para ter o lazer em sua casa, para convivência com a família. Quando, na verdade, a gente percebeu grandes dificuldades no manejo do teletrabalho. Por exemplo, a questão do controle de jornada, da limitação da jornada, da separação entre o momento do trabalho e o momento de convivência com a família, o momento do lazer. Os dias da semana, sempre tem sido dito que as pessoas perderam o nexo, o fluxo do dia da semana, do final de semana, mas o final de semana é essencial, porque é o descanso semanal. O contexto dos equipamentos que as pessoas utilizam em casa, uma análise séria de ergonomia. E quando eu falo em ergonomia, eu não falo de cadeira, eu não falo apenas de postura, eu falo de ergonomia como modo de organização do trabalho. O horário que se dá ao trabalho, o tipo de demanda que eu vou posicionar o teletrabalho. A reforma trabalhista, a Lei 13467, tratou do teletrabalho, incluindo artigos na CLT. Ali se tratava de um teletrabalho facultativo, que não foi o caso do teletrabalho decorrente da pandemia, que foi um teletrabalho ocasionado do isolamento social por razão da doença, das medidas sanitárias, em razão das medidas sanitárias adotadas. Nesse contexto, ainda se tem pouca noção das consequências. O cenário posterior à pandemia, ou que haja uma redução de casos que possibilitem o retorno presencial, vai exigir debate sobre limitação de jornada, sobre ergonomia, sobre saúde mental, sobre o contexto em que se dá o teletrabalho. O home office você pode estruturar até com controle de jornada também.
Então, não há um impedimento que se haja um home office, que seria apenas mudar o local de trabalho da sede do empregador, do local de produção, para a sua casa. O teletrabalho ele tem uma ideia, pelo menos a ideia legal, de você não ter um controle efetivo de jornada. Só que na prática tem se demonstrado extremamente difícil, até porque os meios de tecnologia possibilitam na prática esse controle. O acesso a um computador, uma ligação que você faz, qualquer tipo de contato que você tenha com o WhatsApp ou com contato, marca um horário, fixa um outro horário. Então a gente tem que ter um estudo muito profundo para que, ainda que utilizando os instrumentos tecnológicos, a gente possa ter preservação essencial de saúde e segurança. Durante a pandemia, o MPT destinou cerca de 285 milhões de reais por meio de decisões da Justiça do Trabalho e também por meio de acordos extrajudiciais, os termos de ajustamento de conduta, para o enfrentamento à pandemia. Esses recursos foram destinados para hospitais, associações de saúde, universidades, entes da federação, entre outros. Como é que o senhor avalia os impactos dessas destinações? Os impactos são extremamente positivos. A sociedade consegue ver, a partir das destinações concretas, é o hospital que a sociedade consegue ser atendida, é o EPI que é entregue, é uma estrutura de uma ambulância que possibilita o transporte. Tudo isso tem sido permitido através das destinações, tem sido possibilitado pelas destinações. Então, o grande mérito dessas destinações é dar concretude às ações. É a sociedade ver que aquela ação civil pública para reparar aquele dano ambiental do trabalho naquela comunidade, ela teve a reversão para aquela comunidade. É a identificação concreta do que o Ministério Público do Trabalho faz. São ações que nos orgulham, as destinações elas devem ser sempre fiscalizadas por todos, mas têm produzido resultados de grande relevância. O MPT sempre atuou na preservação da saúde dos trabalhadores, principalmente dos frigoríficos, e durante a pandemia essa atuação se intensificou. Como é que o senhor avalia também esse trabalho? Um trabalho importantíssimo. Nós temos um projeto histórico voltado para o trabalho no frigorífico, que é um trabalho realizado em condições muito especiais. E nesse contexto da pandemia, os colegas que integram esse projeto tiveram uma atuação muito firme, também muito negociada. Nós construímos, eu participei de uma construção de um diálogo com o setor para poder a gente avançar. O setor de frigorífico ele tem algumas especificidades que favorecem a questão do adoecimento, pelo contexto de produção, ambiente fechado, na sua maioria, trabalhadores, um grande número de trabalhadores, a questão da proximidade entre eles. Então era necessário uma atenção especial. E essa atenção especial foi dada, como eu disse, buscando sempre construir soluções negociadas, um grande número de TACs com empresas do setor inteiro, um número assombroso de TACs, e, em muitos casos, quando a solução consensuada não se avançou, foram propostas ações civis públicas para tutelar direitos sociais, proteger a saúde e segurança. Lembrando que, nesse caso, é uma atuação do Ministério Público do Trabalho que protege, além do trabalhador e do próprio empregador, protege também a sociedade, já que a circulação desses profissionais, nesse momento, também o adoecimento deles também se revertia em adoecimento para a própria comunidade na qual eles residiam ou circulavam. Em meio a essa crise do novo coronavírus, tem se falado muito em manutenção do emprego. E recentemente foi assinado um acordo entre o MPT e o BNDES. Como vai funcionar essa parceria? O objetivo desse acordo é trazer para a pauta dos bancos de fomento o fator preservação do emprego no momento da concessão de crédito. Então, há um cenário em que há uma crise econômica, o setor produtivo se socorre do BNDES diretamente, do BNDES e dos bancos de fomento diretamente, ou através das instituições bancárias habituais que recebem crédito do BNDES. O nosso objetivo com essa parceria é consensuar cláusulas e medidas em que o fator empregabilidade seja um fator preponderante para a concessão do crédito, como, por exemplo, taxas de juros menores ou condições melhores de concessão do crédito para quem preserva a mesma faixa de emprego.
Então, o fator preservação de emprego tem que ser levado em consideração e esse é um avanço institucional de diálogo possível e construído. Antes de encerrarmos, 2 perguntas. Quais as principais conquistas obtidas neste primeiro ano de mandato e quais os principais desafios que o senhor acredita que vai enfrentar nos próximos 365 dias? Eu tenho muito orgulho de ser Procurador-Geral do Trabalho. Lutei muito para alcançar esse cargo, encabecei a lista, fui nomeado e cheguei ao cargo sendo o primeiro Procurador do Trabalho alçado a Procurador-Geral do Trabalho. Ou seja, eu venho da base, diretamente, e cheguei aqui à PGT com muita vontade de contribuir com os colegas, de coletivamente construir algo diferente. O primeiro ponto desse primeiro ano, eu acho que é um cenário de construção de algo positivo, ainda que com todas as adversidades. A instituição tem que crescer, tem que solidificar suas ações, mesmo em um contexto que vivemos hoje, inclusive, de uma grande tragédia, que é o perecimento de mais de 100 mil vidas. Isso não pode ser esquecido jamais. Mas temos que, mesmo nesse cenário difícil, reagir. E a nossa reação tem sido feita com a estruturação orçamentária melhor, para termos recursos para investir em nossas ações, fortalecimento da atuação na ponta e, principalmente, através de uma projeção, escancarar as portas do Ministério Público do Trabalho, não é nem abrir, para que a sociedade tenha no Ministério Público do Trabalho uma instituição aliada na defesa dos direitos sociais, na busca do equilíbrio e na construção de uma sociedade mais justa. Eu acho que quem passa por esse cargo que eu estou hoje sempre tem esse sonho e eu me associo e vivencio essa prática na construção coletiva de um Ministério Público do Trabalho mais forte e que apresente melhores resultados. Os desafios para o próximo ano são imensos, mas a confiança no coletivo, a confiança nos colegas é muito grande também. Os resultados têm trazido a sociedade sempre para o nosso lado. Então, com a sociedade e os colegas, Ministério Público do Trabalho, membros, servidores, servidoras, terceirizados, estagiários e sociedade do mesmo lado, eu tenho convicção que esses desafios serão superados. Sabemos de debates sobre mudança de legislação, sabemos de debates sobre empregabilidade, sobre retorno de uma crise econômica que se apresenta, mas o importante é estarmos unidos e conscientes agora, mais do que nunca, de que o caminho da institucionalidade, e esse é a nossa mensagem do Ministério Público do Trabalho, tem sempre um grande legado, um grande êxito a trazer para a sociedade. Mais uma vez, obrigado por nos receber, doutor Bavazeiro. Eu que agradeço, é sempre uma excelente oportunidade, ainda mais poder falar desse um ano de tanto trabalho e de tanto ainda a ser construído. Outras ações do Ministério Público do Trabalho você acompanha no site www.mpt.mp.br e também nas redes sociais.